Vamos adorar o nosso Deus, amém? Em espírito e em verdade. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Adore a Ele, Bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adore, adore, adore a Ele. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adore a Ele. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Solta a sua voz e adore a Ele. Teu reino é sempre eterno. Adore. Solta a sua voz e adore ao Rei dos Reis. Bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adore, 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 adore a Ele. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, Justiça e igualdade. bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Aleluia. Bondade e fidelidade. Adore. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
salva de palmas ao Deus vivo e todo-poderoso. Aleluia! Quem está sentindo a presença do Todo-Poderoso aqui neste lugar? Aleluia! Vamos continuar adorando a Ele. De ti, de ti. Toda a igreja, vá. Mais, peça mais. De ti. Toda a igreja, adore, adore. De ti. Menos de mim. 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 Que Ele cresça em nosso meio. Que Ele cresça, eu diminua. Ele apareça, eu me constranga com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua. Solta a sua voz e adore Ele. Que eu me constranga com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. De ti, essa mar, pode pedir bem baixinho, porque o Espírito Santo está presente nesta igreja. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Que Ele cresça em nosso meio. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranga com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos. Que Ele cresça,
toda a igreja, louve ao Senhor. Quero ouvir a sua voz louvando ao Todo-Poderoso. Declarar mais de ti, menos de mim, Senhor. Que o Senhor possa crescer e que nós possamos diminuir, para que a excelência da glória seja tua, somente tua, Senhor. O seu nome seja exaltado, enaltecido, seu nome seja agradecido. Temos prazer em levantar nossas mãos diante de ti e cantar louvores e te adorar. Ah, Senhor, que possamos ter prazer em estar em Tua presença, em cantar o Teu nome, em viver com a nossa vida enraizada, plantada, alicerçada no Teu amor. Ah, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, vem trabalhar em nós, vem trabalhar no profundo do nosso ser, nos alcança enquanto estamos aqui, Senhor, louvando, adorando o Teu nome. Alcança-nos, Senhor, que haja menos de nós e mais de Ti, que o Senhor nos preencha, encha a nossa vida com a Tua presença, com a Tua glória, com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua justiça, com a Tua palavra. Queremos ter uma experiência genuína contigo, queremos ser transformados pelo Teu poder, pelo toque de Tuas mãos. Te exaltamos, Senhor, a glória é toda Tua, o louvor é todo Teu. Oxe, cantarará balaba xererê, canto yo soterere balaba xererê, xere canto yo soterere balaba xererê, canta laba xererê balaba, ore canto yo soterere balaba, canterere balaba. Declara, igreja, com todo fôlego.
Senhor. Aplauda forte ao Senhor, Ele é digno. A Ele seja a glória. Aplauda forte, igreja. Ao Senhor a glória, somente a Ele. Aleluia. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui. Teu Espírito tem liberdade. Tu és Senhor no meio da igreja. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Tu és digno. Aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Que são felicidade na casa de Deus. Diga amém. Glória a Jesus. Podeis assentar. Que estamos hoje na casa do Senhor. Quero trazer uma meditação na palavra e que na verdade esse texto ficou ardendo no meu coração durante alguns dias e hoje pela manhã, quando eu estava orando e pedindo ao Senhor a palavra para o culto essa noite, esse texto veio forte novamente no meu coração. E esse texto é fruto exatamente do que estamos fazendo na igreja, né? Que é lendo a Bíblia. Tem crente lendo a Bíblia aí? Diga aleluia. Tem sido uma bênção. E, meu irmão, não sei quanto a vocês, eu fico muito feliz quando acaba um livro. Eu digo, meu Deus, mais uma conquista. E a gente fica impressionado como essa dedicação ela tem uma recompensa maravilhosa. Às vezes tem livros que parecem tão grandes, mas à medida que você se dedica à leitura, e de repente você mergulha no texto, e vai mergulhando, quando você vê, o livro já terminou, você já está no outro, e vai sendo abençoado pelo Senhor. E, irmãos, eu tenho certeza absoluta que o Senhor está plantando diamantes na nossa vida, pérolas de grande preço na nossa vida, em nome de Jesus, amém? E falando em pérola, eu quero trazer aqui uma palavra que realmente é uma joia, uma pérola preciosa dentro desta escritura sagrada, que é o livro de Deuteronômio. Vai comigo em Deuteronômio, capítulo 6. Inicialmente vamos ler 2 versículos aqui. Deuteronômio, capítulo 6,
Eu estou na versão Almeida 21. Você me acompanha na versão que você tiver, mas eu estou na Almeida 21, Deuteronômio capítulo 6, o verso 4 e o verso 5. Alguém pode dizer aleluia? Quem está comigo, diga reino. A Bíblia diz assim, igreja do Senhor, olha que tremendo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Alguém pode dizer amém? Meu Deus, como esse texto ficou guardado no meu coração durante dias. Ok, essa noite eu quero falar, vocês já perceberam aqui pelo texto, quero falar sobre o maior mandamento no reino. Diga comigo, o maior mandamento no reino. Mais uma vez, o maior mandamento no reino. Lembrando a vocês, fazendo todas as conexões que costumamos fazer, que durante as quartas-feiras nós estamos falando exatamente sobre a fotografia do justo dentro do reino de Deus. E começamos a desenvolver várias mensagens sobre como a visão de Deus para nossas vidas é comparada a uma árvore frutífera. E, finalmente, nas últimas semanas, mostramos que o próprio Jesus se apresenta assim, como uma árvore frutífera. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. E quando Jesus diz que ele é a videira verdadeira, ele não está dizendo assim, que existem um monte de videiras falsas. Não é essa a ideia. Ele está dizendo que ele não é uma videira nominal, que só tem um nome de videira. Ele, de fato, é uma árvore que dá fruto. Alguém pode dizer aleluia? E ele chama cada um de nós dos seus ramos, os seus galhos. E ele diz, se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, então vocês poderão pedir o que quiserem e vocês receberão. Esta é a imagem do justo. Se estamos ligados à fonte, se estamos ligados a Jesus, então temos tudo o que precisamos para desenvolver a nossa missão e o nosso propósito sobre a terra. Alguém pode dizer aleluia? E já que estamos ainda falando, então, sobre a fotografia do justo, sobre a imagem do reino, eu quero trazer algo aqui, mais uma vez, sobre o reino de Deus, o maior mandamento dentro do reino. E eu quero começar citando que esse verso aqui, do Deuteronômio, capítulo 6, o verso de número 4, é fundamentalmente o versículo mais importante de toda essa passagem. Por quê? Porque aqui está descrito o que os judeus chamam do Shema. Diga comigo, Shema. Ok, a palavra aqui, ouve, em hebraico, é a palavra Shema. Então, aqui em hebraico, nós temos a expressão Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Como os judeus, eles não pronunciam o nome de Deus por respeito, que é considerado o tetragrama sagrado, que para a gente aqui seria mais ou menos a Yehová, ou mais aportuguesado, Jeová, eles utilizam, então, toda vez que aparece o nome de Deus, eles utilizam a expressão Adonai, que é Senhor. Então, aqui é o Shema de Israel. Como eu disse, Shema de Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. E aqui, então, seria para os judeus a sua declaração de fé. Diga comigo, a declaração de fé. Mais uma vez, a declaração de fé. E vocês têm aprendido que fé está associado ao falar. Você não pode desassociar a sua fé do falar, porque Romanos diz que nós devemos crer com a boca, ou crer com o coração, mas confessar com a boca. Então, a Bíblia diz que a fé e a declaração andam juntas. Você precisa ter hoje uma declaração de fé. O que você crê? E eu pergunto essa noite, você crê que é justo? Meu Deus, meia dúzia de crentes, está difícil hoje aqui. Você crê que você é um justo? Lembre-se, eu sei que quando eu falo isso aqui, a gente está batendo contra uma ideia
de que a gente nos acostumamos a dizer, eu sou um pecador e tal. Irmãos, não há nada de errado com essa declaração quando colocamos no tempo certo. Nós chegamos a Cristo como pecadores. Cristo só pode salvar pecadores. Jesus disse que as pessoas que não acham que não têm pecado, eles não irão até Ele. O que a Bíblia diz? Jesus disse, por que vocês não vêm a mim procurar vocês? Porque vocês acham que não precisam. Vocês acham que não tem pecado. Então, toda pessoa que ela tem consciência de que é um pecador, ela vai a Cristo para ser salvo pela graça por meio da fé. Agora, uma vez que chegamos a Cristo, a Bíblia diz que Deus não nos declara pecadores, porque o céu não pode receber pecadores. Não há um pecador no céu. Porque o céu é santo, amém? É justo, o céu é perfeito. Então, para entrar no céu, somente justos. Então, o que é que Deus fez? Deus atribuiu a justiça de Cristo às nossas vidas e nos declarou justo para sempre. Deus nos declarou justo para sempre. Agora, por que fomos declarados primeiro justos e não começamos a viver como justos? Primeiro Ele nos chama de justo e agora Ele espera que você viva como justo e não como pecador, que você dê frutos de justiça. Ok, para dizer aleluia? Esta é a ordem. Então, nós precisamos ter uma declaração de fé, dizer aquilo que cremos, dizer, acordar de manhã e dizer, eu sou amado pelo meu Pai, desfruto da sua graça, em Cristo fui feito a sua justiça e a sua bênção está sempre comigo. Olha que declaração maravilhosa você fazer logo pela manhã, ao invés de você dizer, meu Deus, que dia desgramado, que dia miserável, já começou chovendo, tudo vai dar errado, meu dia já começou bem, você já começa amaldiçoando o seu dia, mas infelizmente, por mais que você não queira, aquilo que você diz, mesmo negativo, é uma declaração de fé. Só que você está declarando que você crê no medo e não na esperança. Você está com a expectativa do mal e não do bem. Você está esperando algo negativo e lembre-se, a sua fé vai dizer aquilo que você espera. E a minha pergunta é, o que é que você espera essa noite? Quando você atravessou aquela porta, o que é que você está esperando essa noite? Você está esperando receber uma experiência religiosa, uma experiência com o Senhor, uma palavra que vai marcar a sua vida, vai virar uma chave na sua mente e vai te levar para onde Deus deseja. Se você tem expectativa do que Deus vai fazer essa noite, então diga glória a Deus. Aleluia. Então diga comigo, o Shema é uma declaração de fé. Então, nós, assim como o povo judeu, nós cremos que só existe um Senhor. E Ele é o nosso Deus. Alguém pode dizer aleluia? Só existe um Senhor, só existe um Deus e é o nosso, é aquele nosso. E aí, eu gosto de dessas pinceladas para vocês assim, porque é interessante. Eu não sei se vocês percebem, eu estava hoje rindo enquanto estava lendo os textos bíblicos e achando interessante a mentalidade do povo judeu, né? Como há uma evolução na revelação. E é isso que precisamos também ter carinho quando você lê a Bíblia. Às vezes você se confunde em determinados textos porque você não lembra que a revelação é processo. Aqueles homens do Antigo Testamento e não tinham uma visão de tudo. Então você percebe o povo judeu falando dos outros deuses assim, Deus escolheu vários deuses para os outros povos, mas a nós o Senhor nos escolheu para sermos apenas dele. Então eles falavam dos outros povos como tendo deuses, não simplesmente ídolos. Os outros povos tinham deuses, mas eles diziam, mas o nosso Deus é o Deus de Israel, o Deus do céu. Essa é uma ideia de que o judeu, em alguns momentos lá do Antigo Testamento, principalmente daquele período em que eles estavam sendo guiados por Moisés, eles não eram politeístas. O povo judeu, ou o povo hebreu, melhor dizendo, eles não tinham muitos deuses, mas eles ainda não eram monoteístas, eles eram só teístas. Eles acreditavam que os outros povos tinham seus deuses e eles tinham o dele. E o deles era mais poderoso do que os outros, pois eles conseguiam vencer. Está claro até aqui? Foi com o desenvolvimento da revelação que um dia eles chegam à conclusão que não existem outros deuses. Todos os outros deuses, na verdade, não passam de quê? De criação humana. São ídolos. Só há um Deus e é o nosso. Diga comigo, eu tenho um Deus e Ele é o único.
Alguém pode dizer aleluia? Ok, irmãos. Então, vamos lá. Aí o texto continua dizendo assim, o texto que nós acabamos de ler. A Bíblia nos diz, em Deuteronômio 6:3, na NVI, eu vou pedir que coloque aqui para mim, Deuteronômio 6:3, na NVI, põe para mim na NVI, por favor. Nova versão internacional. A Bíblia diz, verso 3, lemos o 4 e o 5, eu estou voltando. Verso 3 diz assim: ouça e obedeça, ó Israel. Vê se isso te lembra o que estamos ministrando no Salmo 1, Jeremias 17, sobre a fotografia do justo de irmos bem. A Bíblia diz: ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso em uma terra onde fluem leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então a Bíblia está dizendo que Deus está nos ensinando de que antes que tudo na nossa vida possa ir bem, ou seja, nós sermos bem-sucedidos, Deus nos multiplicar, nos colocar numa terra de fartura. Alguém pode dizer aleluia? Vocês percebem que quando vocês estavam lendo Deuteronômio, não há nenhum momento Deus dizendo: eu quero dar pobreza a vocês? Pelo contrário, Deus disse assim: eu quero tornar este povo rico, farto, abençoado. Ele diz: vocês só terão pobreza, vocês só terão doenças, vocês só terão escassez se vocês quebrarem as minhas leis. Mas em nenhum momento Deus promete pobreza e escassez ao povo de Israel. Se Deus fazia isso na antiga aliança, imagine agora na nova, em que nós temos a revelação completa a partir de Cristo. Deus tem uma vida abençoada para cada um de nós, sermos bem-sucedidos no propósito, no chamado de Deus, amém? E não nos faltar nada em nossa vida, Deus nos cobrir de cuidados, nos cobrir da sua provisão. Mas ouça, antes de Deus nos fazer bem-sucedidos, Ele está nos ensinando que precisamos ouvir. Diga comigo, ouvir. Diga comigo, ouvir. Possamos ser bem-sucedidos, o Senhor nos ensina que primeiro precisamos ouvir. Então você precisa querer, ter um forte desejo, e você precisa estar disposto. Diga comigo, querer, ter o desejo e estar disposto. Você sabia que Deus nunca vai fazer nada que você não esteja disposto? Por quê? Porque Deus não força as coisas. Deus não força. Deus pode querer realizar uma coisa na sua vida, mas enquanto você não deseja, não está disposto, quando você não quer aquilo, Ele não pode fazer. Você precisa se abrir para o que Deus quer fazer na sua vida. Ah, pastor, isso não tem na Bíblia não. Vamos combinar Deuteronômio 6:3 com uma passagem bíblica conhecida. Põe aqui para mim, por favor, Isaías 1:19, Almeida Revista Atualizada. Põe aqui para mim, livro do profeta Isaías, capítulo 1, por favor. Isaías 1, verso de número 19, na Almeida Revista Atualizada. A Bíblia diz assim: se quiserdes, veja aqui, eu disse para vocês que antes de sermos bem-sucedidos, Deus nos ensina que precisamos o quê? Ouvir. Ele disse: você só irá bem, eu sou multiplicarei você na terra, que emana leite e mel, se vocês me ouvirem. Mas olha o que ele diz antes de ouvirem em Isaías: se vocês... Às vezes Deus quer te abençoar, mas você não quer. Não quer. Às vezes Deus quer te prosperar, mas você não quer. Não quer. Às vezes Deus quer te suprir, mas você o quê? Não quer. Porque sua mente tem bloqueios, você criou bloqueios em sua mente, achando que aquilo não é para você, ou não é para crente, não é para cristão. E aí você vive uma vida longe da fotografia do justo. Vive uma vida longe do que Deus deseja. Coisa que você está entendendo até aqui, diga amém. Às vezes Deus quer te declarar justo, sem culpa, mas você acha que tem que viver com culpa, carregando culpa.
Está longe da fotografia do justo. Vocês entendem? Há muitos aspectos da nossa vida cristã que a gente rejeita por conceitos que temos aqui. É por isso que quando a gente chega a Cristo, não há nenhum problema chegarmos carregados de ideias. Mas Jesus disse, quando você entra no reino, você precisa estar disposto a passar por metanoia, uma mudança de mente. É isso que significa a palavra arrependimento. Arrependimento não é simplesmente chorar pelo seu pecado. Chorar pelo pecado é a dor que você está sentindo e ter ofendido a Deus pelo seu pecado. Mas o choro não é o arrependimento. O arrependimento é a mudança de mente, de pensamento. Alguém pode dizer aleluia? Então diga comigo, eu tenho que querer. Diga comigo, está disposto. Mais uma vez, está disposto. Então, se quiserdes e me ouvirdes, aí sim, comereis o quê? Você sabe qual é o inimigo do melhor? Ah, é o ruim não. O inimigo do melhor é o bom. A Bíblia não diz comereis o que é bom da terra. A Bíblia diz comereis o que é melhor. Se você ficar satisfeito com o bom, você nunca vai experimentar o melhor. E sempre existe o melhor. Ah, pastor, novamente o senhor inventou isso. Tá bom. Senhor, você não está vendo que a minha irmã aqui está desocupada, sentado na frente do Senhor, ensinando. Já tem um monte de macho sentado aí na sua frente, ouvindo sua palavra. Minha irmã deveria deixar tudo e me ajudar. O que foi que Jesus disse? Ele disse, Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas. E algumas ações que você está preocupado são até boas. Inclusive, você está se preocupado com o meu almoço. Está preocupado em fazer um panelão de feijão, que havia um monte de homem aqui comigo. Eu cheguei aqui com pelo menos 12 apóstolos. Mas ela disse assim, você está fazendo uma coisa boa, mas você está atarefada e preocupada. Mas a sua irmã, Maria, ela não escolheu o bom, ela escolheu o melhor. Sempre existe o melhor. E o que Deus deseja para a nossa vida é o melhor. Amém? Você tem a capacidade de distinguir entre o bom e o ruim. Mas Deus consegue, por meio da sabedoria, lhe mostrar aquilo que é melhor. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, o melhor desta terra. Eu quero ouvir vocês. Eu quero ouvir a igreja. O melhor o quê? Ah, não é do céu, não? Porque tem muito crente esperando para morrer. Ah, não, quando eu estiver no céu, aí no céu eu vou ser justo, no céu eu vou ser curado, no céu eu vou ser perdoado, no céu eu vou ter fartura. Não, 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 não. A Bíblia está dizendo que ainda na terra. A diferença, irmãos, eu já vi pregadores dizendo que o Egito é o mundo e a terra prometida é o céu. Só que esse é um equívoco. A terra prometida não é uma representação do céu. Por quê? Porque se você for parar para pensar, quando você sai do Egito, você era escravo do diabo, que é representado pelo faraó. Faz sentido ou não? Você passa pelo Mar Vermelho, que é a representação do seu batismo, sua nova vida em Cristo. Faz sentido para você ou não? Depois do seu batismo, você recebe a lei, que é a palavra. Faz sentido ou não? Que é representado pelo próprio Cristo que vem na sua vida. Ele é a palavra, ele é a própria lei encarnada. Faz sentido para você ou não? Só que o que acontece? A Bíblia diz que a terra é prometida, mana leite e mel, tem fartura. Mas você enfrenta o quê? Gigantes. Enfrenta desafios. No céu não tem gigantes nem desafio. É a sua nova vida em Cristo, a terra prometida. Faz sentido para você ou não? Faz sentido para você ou não? Mas diga comigo assim, eu estou disposto a comer o melhor desta terra. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Vamos lá então. Agora, já que você está disposto, então vamos aprender o que o Senhor nos ensina, o que devemos fazer ou obedecer para que possamos comer o melhor desta terra, o que é o shemar, o que é o ouvir. A Bíblia declara aqui em Deuteronômio, verso agora de número 5. Volta para mim aqui, Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Pode botar lá na Almeida 21, por favor. Deuteronômio 6, 5. Ok. Começamos falando do Shema. É a declaração da sua fé. Quantos aqui declaram a sua fé? Quantos aqui têm prazer em declarar o que creem?
Ok? Ok. Logo depois da sua declaração de fé, então diz o que a sua fé deve fazer, que ela deve realizar. A Bíblia diz: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Diga comigo, de todo o coração. Mais uma vez, de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Ok, vamos destrinchar então aqui dentro do hebraico. Vamos mergulhar aqui o que o Senhor estava ensinando de fato. Primeira coisa aqui que você deve lembrar, que quem Deus está usando aqui para trazer essa escritura é Moisés. Moisés foi, de cara, o super-herói que eu escolhi da Bíblia. E eu já disse aqui para vocês que duas coisas aconteceram comigo em relação a Moisés. Deus usou o texto de Êxodo, quando Deus chama Moisés, para me chamar para o ministério. Deus utilizou esse texto. E Moisés foi o super-herói que eu escolhi, dizendo assim, das figuras da Bíblia, a figura que me chama mais a atenção é Moisés, porque a Bíblia diz: a qualquer homem ou profeta eu me revelo em sonhos e visões, mas a meu servo Moisés eu falo como a um amigo, face a face. E eu com 15 anos de idade disse: eu quero isso para a minha vida. Eu quero que Deus fale comigo face a face. E foi e ainda é sempre a ambição da minha vida. É a minha ambição. Uma vida como de Moisés. Ouvir Deus face a face. Então, imagine um homem que falava com Deus face a face. E agora ele precisa ser usado pelo Espírito para escrever o que estamos acabando de ouvir aqui. Ele, como eu disse para vocês, ele precisava escolher muito bem as palavras, porque as palavras precisavam revelar o que Deus queria comunicar ao povo. Está fazendo sentido para você ou não? Tinha que escolher. Por isso que eu falei que é muito importante essa coisa de você esmiuçar a palavra quando vai fazer uma mensagem, porque nada está ali à toa. Há uma razão para cada. Ele poderia dizer apenas: amarás ao Senhor teu Deus, pronto. Mas por que ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de teu coração, tua alma, com todas as suas forças? Você percebe que tem que ter uma razão, porque bastava ele dizer: talvez, ame o Senhor teu Deus. Quando você entender até aqui, diga amém. Quando você entender até aqui, diga amém. E quantos aqui, eu só quero fazer um parênteses, tem certeza que o Senhor tem ciúme de você? O Senhor tem ciúme. O Senhor disse: eu não quero dividir Israel com outros deuses, com outros ídolos. Quando vocês fazem isso, vocês provocam o meu ciúme. É por isso que eu detesto falsos deuses e falsos ídolos. Porque só há um Deus na vida de vocês. Amém? E eu estou falando de um livro do Antigo Testamento. Eu não sei se você está lendo a Bíblia com essa paixão, mas há muita coisa boa para tirar de todos os livros da Bíblia. Todos têm joias para nós retirarmos. Alguém pode dizer amém? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar, então, aqui, são 3 coisas que vocês já viram aqui, básicas. A Bíblia está dizendo: ame ao Senhor. Número 1, com tudo que você pensa. Esse é o primeiro ponto. Então a frase-chave aqui é: ame ao Senhor. Primeiro, ame ao Senhor, número 1, com tudo que você pensa. Esse é o primeiro. Com tudo que você pensa. Esse é o número 1. Ok. Aí vamos lá para a nosso mergulho. Queridos, você vê como é diferente quando você estuda uma palavra do ponto de vista ocidental e a mesma palavra do ponto de vista oriental. A palavra utilizada aqui por Moisés para coração é a palavra lelab, em hebraico. Existe uma outra expressão mais curta na Bíblia, que também é coração, que é a palavra lev, ou Levi. Levi significa coração. Lembra de um dos filhos de Jacó? Levi. Ok, Levi vem dessa palavra, lev, que é coração. Então, aqui
Moisés usa a palavra lelab, que é coração. Só que olha que interessante, quando a gente pensa em coração, do nosso ponto de vista ocidental, coração para a gente tem a ver com sentimento. Tanto que quando você faz uma declaração de amor para sua esposa, seu marido, você normalmente desenha um coração. Porque na nossa cabeça ocidental, coração é sentimento. Tem a ver até com romance, com uma ideia romântica do sentimento. Não só é um sentimento, mas é um sentimento romântico. Está claro isso, sim ou não? O coração fala de sentimento, e não qualquer sentimento, um sentimento romântico. Hoje, eu vi uma postagem de um camarada que é um cara que trabalhava na construção civil, um pedreiro. E ele abre a marmita dele, na frente dos colegas. Os colegas filmam a marmita dele. A marmitazinha dele está toda arrumadinha, um arroz de um lado, a salada. Só que a esposa dele pegou a cenoura e recortou as letras e colocou: eu te amo. Tinha um monte de gente rindo daquilo. Só que o camarada entrou, achei interessante, o camarada entrou e disse assim: gente, isso não é para a gente rir. E achei engraçado. Isso era para a gente estar celebrando. Isso é um tipo de coisa que não se acha todo dia. Que tipo de marido esse homem deve ser para essa mulher ter o prazer de declarar o amor dela até com cenourinhas numa marmita que ele leva para o almoço? Eu achei aquilo ali interessante. Aí, um camarada entrou, sempre tem como diz meu pai, os espinhos de porco. Aí entrou um que botou assim: meu amigo, você é feliz, a minha não sabe nem fazer o arroz. E a menina botou assim: eu te amo. E ela fez também com a cenoura um coraçãozinho. Então, essa ideia nossa ocidental, coração associado a sentimento e sentimento romântico. Está claro aqui? Só que a cabeça do judeu é outra. Olha que coisa. Na mente do judeu, lelab, coração, não é uma coisa sentimental. É uma coisa muito concreta. Quando o judeu fala sobre lelab, ele está falando do nosso centro de decisão. O lugar mais central da nossa vida, onde tomamos decisões. Diga comigo, decisões. Então, na mente do judeu, coração não é a sede do meu sentimento romântico. O coração é o centro onde eu tomo as minhas decisões. Então, na cabeça do judeu, lelab é o lugar onde eu raciocino, eu penso, eu planejo, eu julgo. Então, quando Moisés escolheu essa palavra, os judeus estavam entendendo, eles estavam dizendo assim: amarás ao Senhor teu Deus com tudo aquilo que você pensa. Em cada uma das suas decisões, você vai pensar em Deus. Suas decisões são baseadas no amor que você tem a Ele. Isso muda tudo. Nossas decisões serão tomadas em função do nosso amor por Ele. Meu Deus, isso rasgou meu coração hoje, porque eu fiquei com esse texto o tempo todo, e eu, antes de Deus me dar a mensagem, eu sempre fiz isso, e hoje foi maravilhoso, porque eu coloco a palavra na minha boca, e eu botei essa palavra na minha oração, eu orei, eu disse: amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e todas as suas. Então, quando Deus me deu a mensagem, me deu clareza do que eu mesmo estava orando, eu entendi que quando você ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, significa que as suas decisões são baseadas única e exclusivamente no tipo de amor que você tem por Ele. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Você ama a Deus com aqui, ó, com o seu pensamento. Com tudo que você pensa. Então é muito mais prático e não é sentimental. É praticidade. Eu faço escolhas, eu penso em Deus. Alguém pode dizer glória a Jesus? Ok, você quer ir para um nível mais acima aqui dessa parte, sim ou não? Vamos para o próximo nível? Vocês entenderam que na cabeça do ocidental, coração é sentimento e até romantismo. Na cabeça do oriental aqui, falando do judeu, e como Moisés escolheu essa palavra, lelab é prático. É aquilo que eu penso, é aquilo que eu decido. Eu amo ao Senhor com tudo aquilo que eu penso. Eu não tomo decisões que não sejam baseadas no meu amor por Ele. Alguém pode dizer aleluia?
Ok, antes de eu passar para o segundo ponto, deixe então irmos para o próximo nível de entendimento. A Bíblia diz, e você conhece esse texto, a Bíblia diz no livro de Provérbios, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Diga comigo, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então vamos lá, aqui tem 3 ideias. A primeira é pensar, foi o que eu disse agora. A outra ideia é coração, e coração aqui também é lelab. Então, como o homem pensa, pensa onde? Na mente do judeu, no coração. É com o coração que o judeu pensa. Faz sentido ou não? Nessa imagem que o judeu tem. É com o coração que o judeu pensa. Eu penso com o meu coração. Porque o meu coração, na cultura judaica, é o centro das minhas decisões. É onde eu decido. Eu escolho esquerda ou direita. Escolho avançar ou parar. Está claro até aqui? Diga aleluia. Então, a Bíblia diz que como o homem pensa na sua mente, assim ele é. Então, vamos lá. Você não é aquilo que você diz. Você é aquilo que você pensa. E se estamos falando mais ainda de repetição, você é aquilo que você pensa constantemente. Porque algumas pessoas aqui, quando recebem uma palavra, por frações de segundos, pensa até diferente quando ouve a palavra, mas depois abandona, porque o que você tem pensado constantemente derruba o que você pensa ocasionalmente. O que você pensa de vez em quando. De vez em quando você pensa bem de você, na maioria das vezes você pensa mal de você. Na maioria das vezes você pensa de forma derrotada, vitimista. Em poucas vezes da sua vida, você pensa, olhando para você, como um vencedor, como alguém que é o protagonista da sua vida. Então não tem efeito, eu já disse para vocês, ninguém é hidratado bebendo água uma vez por semana. Ninguém é musculoso malhando uma vez por semana. Ninguém é saudável comendo uma vez por semana. Ninguém. Você nunca será um cristão forte orando e lendo a Bíblia uma vez por semana. Para tudo isso fazer efeito na sua vida, você precisa o quê? Repetir. E confiar no poder da repetição. Diga comigo, confiar no poder da repetição. O que significa isso? Que nós queremos as coisas com muita rapidez. E a coisa que vai levar anos na nossa vida para a gente obter. Nunca compare o início do seu livro com o final do livro do outro. Nunca. Às vezes, e eu estava vendo hoje uma psicóloga que eu acompanho, eu gosto muito dela, ela falando sobre que uma das coisas que a rede social destruiu é a ideia de humanidade real. A humanidade da rede social, ela é irreal. É uma imagem que não existe. Então, é por isso que as pessoas ficam buscando o tempo todo fazer procedimentos estéticos. Porque ninguém quer ficar velho demais, ninguém quer ficar acabado demais. Eu não tenho nada contra essas coisas. O que eu estou falando é o excesso. De que é como se nós nunca ficamos satisfeitos porque temos uma imagem irreal na nossa cabeça. Não é a imagem do espelho, é a imagem que criamos aqui. Então, aquilo que você pensa constantemente sobre você está te arrasando, está te fazendo triste e infeliz. E Deus está te dizendo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O coração é a sede do seu pensamento. E como você pensa, assim você é. Diga comigo, como eu penso, eu sou. Estão preparados para o próximo nível? Então, se eu combino o que estamos aprendendo em Deuteronômio, com o que Provérbios diz, então amar ao Senhor de todo o coração é o mesmo que amar a Deus com todo o pensamento. Ou em outras palavras, é amar a Deus com tudo aquilo que eu sou. Diga comigo, amar ao Senhor com tudo que eu sou. Mais uma vez, amar ao Senhor com tudo que eu sou. Você já entendeu que aquilo que você é, não é aquilo que você diz, é aquilo que você pensa. E aquilo que você pensa constantemente. Você quer avaliar como você se vê? Eu vou te dar um pequeno exercício. Uma coisa que... Vocês sabiam que esta geração, nossa, é a última geração que escreve? É a última. E quem está falando não sou eu. Quem está falando isso
são os maiores pesquisadores na área de, como é que eu poderia dizer, inteligência humana e na área de, como é que chama? De estudos e pesquisas sobre os avanços para as próximas gerações. Essa é a última geração que escreve. A próxima geração não escreve nada. Ela não tem escrita. E nada é tão poderoso para o cérebro quanto escrever. Escrever. Não digitar. Não falar para o computador redigir para você. Não falar para a IA produzir para você. Pegar uma caneta ou um lápis e escrever. Pegue um caderno e comece a anotar os seus pensamentos. Tive um pensamento, escreve. Tive um pensamento, escreve. Faz isso por um dia inteiro. E depois marque quantos pensamentos positivos você teve e quantos negativos. Faça esse exercício. Eu desafio você a fazer isso. Por um dia. Um dia. 24 horas. Faça isso. Anote os seus pensamentos. Ah, pastor, eu não posso controlar os meus pensamentos. Você não pode controlar os seus pensamentos, mas você pode controlar a fonte que alimenta os seus pensamentos. Faz sentido ou não? Faz sentido ou não? Faz sentido ou não? Então diga comigo. Amar a Deus com tudo que eu sou. Segundo, a Bíblia diz, e esse aqui, meu irmão, se eu achasse um judeu, eu dava um beijo na testa e dizia assim, obrigado. Porque isso eu não sabia. Vocês gostam de aprender? Eu não sabia. Aí eu comecei a destrinchar, aí eu fui para a segunda parte. Amarás ao seu Deus com toda a tua alma. Ok. A palavra alma em grego, psique, eu estudei. E tenho um certo conhecimento sobre isso. Sobre a psique. Apesar de que eu, particularmente, quando eu escrevo, quando eu produzo, eu não gosto de utilizar tanto alma nas coisas que eu escrevo e produzo. Eu acho, para mim mesmo, eu acho muito mais claro trabalhar com o neo, que é a mente. Mas é o mesmo lugar, no sentido grego da coisa. Não estou falando de judeus, estou falando dos gregos, está claro isso ou não? Ok. Só que quando eu fui estudar alma na mente do judeu, não é igual do grego. A palavra utilizada ali para alma é a palavra nefesh. Diga comigo, nefesh. Mais uma vez, nefesh. Então, lelab, coração, nefesh, foi traduzido por alma. Foi traduzido por alma. Só que quando eu fui pesquisar sobre nefesh, apesar de nefesh ter a ideia de alma, nefesh não é alma. Originalmente. Nefesh é garganta. Ou no máximo, pescoço. Diga comigo, garganta, pescoço. Aí você vai dizer, o que isso tem a ver? Nefesh é garganta e pescoço. E aí, eu comecei a pesquisar e descobri que esta palavra nefesh, ela tem um princípio maravilhoso descrito no livro de Gênesis, o livro do início, o Bereshit, o começo. Vamos voltar para o começo. No começo diz assim, então o Senhor Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, e Adão se tornou nefesh, uma alma vivente. O que significa? Que na cabeça dos judeus, a garganta e o pescoço é o lugar onde o fôlego passa. Deu para entender ou não? Nessa visão, na garganta, o pescoço é o lugar onde o fôlego passa. Então, na cabeça do judeu, quando você recebe o sopro de Deus, o fôlego de Deus, então você se torna uma alma viva.
uma alma que se move, uma alma que se mexe. Eu já disse a vocês, como eu cresci amando o cinema, a ideia de você, hoje não precisa mais, já não precisava há algum tempo com a ideia da computação gráfica, imagine agora com as IAs. Mas antigamente, para você fazer um desenho se mover, você usava a sobreposição de formas. Você colocava um desenho sobre o outro, e o desenhista precisava fazer aquele desenho em várias camadas, para que os frames fossem gravados, e a ilusão de pôr um frame sobre o outro, dava a ilusão que o desenho inanimado movesse. Mas o que significa um desenho animado? Um desenho animado significa um desenho que ganhou alma, porque anime é alma. Um desenho que ganhou vida. Então, vamos lá. Se o Senhor nos diz, amarás ao Senhor teu Deus com toda a sua alma, então o que o Senhor está dizendo é o ponto 2. Amarás ao Senhor teu Deus com tudo o que você faz. Alguém pode dizer aleluia? Aqui já está falando da sua vida biológica, o ser vivo que você é. Então, vamos lá. O primeiro ponto diz, amarás ao Senhor teu Deus com tudo aquilo que você pensa, com a sede das suas decisões. Então, em outras palavras, você vai amar a Deus com tudo aquilo que você é. Mas no segundo ponto, nefesh, é a vida biológica, é a alma, é o ânimo. Então, a Bíblia está dizendo, amarás ao Senhor teu Deus com tudo aquilo que você faz. Alguém pode dizer aleluia? Gente, nós estamos falando do nosso Deus. Nós vamos amar a Deus com tudo aquilo que fazemos? Alguém pode dizer aleluia? E a Bíblia deixa claro dizendo, tudo que vocês fizerem, façam em nome de Jesus, dando por eles glórias a Deus Pai. Qualquer coisa que você faça. Amém? Alguém pode dizer aleluia? Gente, deixa eu fazer um parênteses aqui antes de ir para o ponto 3 e a gente fechar. Vocês sabem que uma das coisas que fez no início os Estados Unidos da América se desenvolver grandemente e prosperar muito, principalmente as primeiras cidades ganharam um desenvolvimento absurdo por causa da mentalidade de alguns prefeitos e governadores. E a história conta que um dos primeiros líderes de Nova York chamou o povo, que era cristão, e ele também era um cristão, e disse assim, eu quero que vocês saibam que trabalhar é algo feito para a glória de Deus. Amém? Quando vocês estão construindo o metrô, quando vocês estão construindo as estradas, tudo isso será feito para a glória de Deus. Sabe o que foi que aconteceu? O povo trabalhava melhor, porque eles sabiam que tudo que eles estavam fazendo, era fazendo como se fosse para o próprio Deus. É isso que precisamos entender, que o nosso trabalho dá glória a Deus. A nossa profissão dá glória a Deus. A nossa casa dá glória a Deus. Aquilo que fazemos dá glória a Deus, amém? Porque a Bíblia diz, amarás ao Senhor teu Deus com tudo aquilo que você faz. Tudo aquilo que você faz. Amém? Então eu vou fazer para a glória de quem? Para dele. Alguém pode dizer aleluia? Vocês entendem como Moisés estava tentando aqui mostrar para o povo de Israel, dizendo assim, não é um amor sentimental que você tem que ter por Deus. É um amor que funciona. Diga comigo, um amor, mais uma vez, um amor que funciona. Diga comigo, um amor evidente. Amém? Quantos aqui querem ter um amor evidente por Deus? Que Deus possa ver que você o ama. Amém? Então você vai, tudo que você é e tudo aquilo que você faz. Você faz. Tudo que você faz. Inclusive, eu fui à frente. Até o seu trabalho que você quer separar. Seu trabalho da sua vida cristã. Porque sua vida cristã é religião. Não. Sua vida cristã é o reino. O reino vem. E quando o reino vem, a vontade de Deus é feita sobre todas as coisas. O que é o reino? O reino de Deus é a vontade dele sendo feita na sua vida. Jesus disse, veio o teu reino e seja feita, não a minha vontade, a tua. A vontade de Deus é feita sobre a terra, então o reino vem. Amém? Alguém vai dizer aleluia? Então diga comigo, amar a Deus. Diga comigo, amar a Deus. Terceiro e último ponto.
Terceiro e último ponto. Antes de eu passar para o último ponto, uma outra ideia aqui que a gente não deve perder sobre nefesh, que é alma, é a vida biológica, é amar ao Senhor teu Deus com toda a sua vida. Em outras palavras, é amar a Deus com a sua maneira de viver. A maneira como você vive deve demonstrar que você ama a Deus. Então, alguém que ama a Deus não vai viver no pecado. Porque não é a maneira de viver que agrada a Deus. Faz sentido ou não? Nefesh é a minha vida. É a maneira como eu vivo. É a minha vida que Deus deu ânimo, deu movimento, é aquilo que eu faço. Então eu vou amar a Deus com a minha maneira de viver. Eu vou deixar que os meus atos falem. Glória a Jesus. Terceiro e último. Esse aqui também é maravilhoso porque ele extrapola o entendimento do português. Então, coração, lelab, alma, nefesh. E o terceiro ponto aqui fala, amar a Deus com todas as tuas o quê? Com todas as suas o quê? Com todas as suas forças. E aqui eu também tive um pouquinho de dificuldade com isso aqui, nesse último ponto, porque o português, ele perde algo aqui. Porque a palavra força em hebraico tem várias expressões, ok? Então existem algumas expressões que são únicas, mas outras têm mais de uma. Força, por exemplo, tem mais de uma expressão em hebraico para força. Mas a principal delas em hebraico é a palavra koar. Koar em hebraico é força. Só que Moisés não usou aqui koar para falar de força. Moisés não usa koar aqui, ele usa uma outra expressão que é a palavra meiod. Meiod em hebraico foi a expressão que Moisés escolheu para falar aqui. E aqui Moisés é inspirado por Deus a criar algo maravilhoso. Preste bem atenção. A palavra meiod em hebraico é a palavra usada para grandemente. Usada para quê? Grandemente. Meiod é grandemente. Só que meiod também pode ser usado para muito e demais. Então, olha o que Moisés estava fazendo aqui em Deuteronômio 6:5. Moisés estava dizendo assim: amarás o Senhor teu Deus com todos os seus pensamentos, amarás ao Senhor teu Deus com a sua maneira de viver, ou com a sua vida biológica, com aquilo que você faz, e amarás ao Senhor teu Deus com o teu muito. Diga comigo, amar a Deus com o meu muito. Mais uma vez, com o meu muito. Não é com o meu não, viu gente? Com o meu muito. Essa foi a ideia de Moisés. Moisés estava tentando encontrar uma maneira de dizer, vocês precisam amar a Deus desse nível aqui. Então, em outras palavras, quando o judeu ouvia isso, eles estavam dizendo assim, eu tenho que amar a Deus com o meu máximo. Eu tenho que amar a Deus com o meu máximo. Porque meiod é grandemente, é demais, é muito. Então, amarás ao Senhor teu Deus com o seu muito. Amarás a Deus no seu alto nível. Com o seu máximo. E quantos aqui vão fazer isso? Diga aleluia. Quantos vão fazer isso? Diga aleluia. Então vamos lá. Então por que no português traduziram então como força? Porque na tradução, a ideia que eles tinham era que eu vou amar a Deus com o máximo das minhas forças. Que não tem nada de errado. Mas perde a grandiosidade. Foi traduzido por força porque significa que eu vou amar a Deus com o máximo, com o melhor das minhas forças. Só que olhe na mentalidade dos judeus, como ele entende quando Moisés escreveu. Porque Moisés escreveu assim, amarás ao Senhor teu Deus com o seu muito. Não coar meiod. Está claro isso ou não? O que ele entendia como seu muito? E o judeu entendia. Amarás ao Senhor Deus com tudo que você possui.
Está fazendo sentido ou não? Amarás a Deus com o seu muito, é com tudo aquilo que você possui. Você possui dons? Você possui talentos? Sim ou não? Mas você possui riqueza, propriedade, dinheiro? Sim ou não? Você tem que amar a Deus com tudo isso. Amarás ao Senhor teu Deus. É quando você lê Deuteronômio, você vê que faz tudo. Né? O Senhor diz assim, traga seus bois, suas colheitas, me tragam suas ovelhas. Lembra disso? Traga os seus primogênitos, seus primeiros filhos são meus. Lembra disso quando você lê os textos bíblicos? Quando estou lendo a Bíblia, irmão, você está lendo mesmo a Bíblia, amém? Então Deus está dizendo, me ame com o seu pensamento. Que eu seja, como diz a música de PG, meu universo, que o Senhor seja pela manhã o meu primeiro pensamento. Irmãos, eu não sou perfeito e eu não me pinto de super-homem. Mas eu contei para vocês recentemente que eu criei um novo hábito. Eu vou criando hábitos. E eu criei um novo hábito. Qual foi o novo hábito que eu criei? Eu sozinho, quando eu levanto, eu falo para mim mesmo, bom dia, Espírito Santo. Eu te amo. Só isso. É meu primeiro pensamento. Bom dia, Espírito Santo, eu te amo. Depois eu vou fazer as outras coisas. Aí, quando eu vou orar, eu faço as minhas confissões de fé, faço as minhas confissões do texto, mas eu falo para mim mesmo, bom dia, Espírito Santo, eu te amo. Seja Deus o seu primeiro pensamento. Quando você pensa em Deus em primeiro lugar, significa que você reconhece que Ele está na sua vida. Amém? Você não está reconhecendo alguém que você vai chamar. Porque a ideia que está errada. Nós oramos para chamar Deus. Você não precisa orar para chamar Deus. Você ora para falar com alguém que já está ali. Quando você acorda e o seu primeiro pensamento é Deus, você já está dizendo, eu dormi com a sua presença e acordei com a sua presença. Não tem como nos separarmos, porque o pacto é você em mim e eu em ti. É um pacto. Não é o que está em João 15? Eu em vocês, vocês em mim. E tudo que vocês pedirem, então meu Pai o fará. Está fazendo sentido a Bíblia para você? Ela é toda perfeita para você, sim ou não? Então, o Senhor diz, ame o Senhor com todo o seu pensamento. E a Bíblia diz, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então é amar com aquilo que nós somos. E nós não somos aquilo que dizemos, nós somos aquilo que nós pensamos. Você é a soma dos seus pensamentos. Então você deveria pensar naquilo que você pensa. Nunca esqueça essa frase. Pense naquilo que você pensa. Se você nunca pensar naquilo que você pensa, você está sendo conduzido e você não está conduzindo nada. Só quem para pensar naquilo que pensa é que percebe se está sendo conduzido ou está conduzindo. Quem não para pensar naquilo que pensa é vítima, não é protagonista. É a pessoa que vive a vida assim. Você sabe o que minha vida deu errado? Porque, sei lá, minha mãe me deixou. Você sabe o que minha vida deu errado? Porque o presidente não presta. Você sabe o que minha vida deu errado? Porque eu nasci pobre. Você sabe o que minha vida deu errado? Porque eu nasci feio. Você sabe o que minha vida deu errado? Porque eu nasci preto. E aí vai. Eu sempre sou vítima de alguma coisa. E eu não paro para ver que seus meus pensamentos estão me conduzindo, ao invés de eu conduzir minha vida. Porque eu não paro para pensar naquilo que eu penso. Segundo, Deus diz, amarás ao Senhor teu Deus, nefesh, garganta, lugar do fôlego passa. Amarás ao Senhor teu Deus com a sua vida, com a sua maneira de viver, com tudo aquilo que você faz. Amém? E terceiro, amarás ao Senhor teu Deus com o seu tudo. Tudo que você tem. Então, amarás ao Senhor teu Deus com aquilo que você possui. Aí quando você vai para a Bíblia, você vê os homens na Bíblia entregando a Deus ofertas. Entregando a Deus o quê? Os filhos primogênitos, os bois, as ovelhas, as plantações, as colheitas. Ame a Deus com o que você é, com o que você faz e com tudo aquilo que você possui. Esse é o verdadeiro Shemar Israel. Essa é a verdadeira declaração de fé. Alguém pode dizer aleluia? Quantos aqui vão amar a Deus sobre todas as coisas? Quantos vão amar a Deus sobre todas as coisas? Amém. Vamos lá, só para a gente fechar. Você já parou para pensar, e aqui a gente vai orar, que... deixa eu ler aqui o texto. Eu sei que você sabe, mas deixa eu ler esse texto aqui antes de eu finalizar com essa ideia aqui. Eu sei que você já sabe, mas eu quero
Lê. Diga comigo, amar a Deus com o meu máximo. Está tudo ainda dentro do ponto 3. Aí agora eu quero fechar, eu ia trazer um pensamento, mas eu quero, para fechar o pensamento, ler um texto. Põe aqui para mim, por favor, Mateus 22, a partir do 36 ao meio da 21, por gentileza. E aqui a gente ora. Aqui é o fechamento. Ok. Mestre, qual é o maior mandamento na lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Verso 38. Quero que vocês leiam. Ele tem duas características. Ele é o primeiro que é e ele é, na mentalidade hebraica, o Rosh, o líder, o que encabeça, é o primeiro. Então ele vem diante de todos os outros. Se você não cumpre esse, não consegue cumprir nenhum dos outros. Aí vamos lá. Quando você pega, nós estamos lendo toda a Bíblia, amém? Mas obviamente estamos lendo toda a Bíblia, começamos pelo Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Na Antiga Aliança você vê Deus o tempo todo falando: não tem outros deuses diante de mim. Não adorem outros deuses. Quantos já leram isso na Bíblia? Não ter outros deuses. Não ter outros deuses, amém? O que ele está dizendo? Não divida seu amor com outras coisas. Que seu amor seja exclusivamente para mim. Então é isso que é amar a Deus sobre todas as coisas. Meu irmão, eu aprendi isso com o meu velho. Rachou entre Deus e qualquer outra coisa ou pessoa, você fica com Deus. Nunca você abre mão de Deus pelas pessoas ou pelas coisas. Deus sempre vence. Deus em primeiro lugar. Amém? Amém? Você não troca seu Deus por pessoas ou coisa nenhuma, por dinheiro no mundo nenhum. Amém? Você não vai trocar seu Deus por nada, porque você o ama de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, que é o seu tudo. Jesus disse: este é o maior e o primeiro mandamento. Agora sim, nós podemos orar. Alguém pode dizer aleluia? Vamos ficar de pé. Deus falou com você essa noite, diga amém. Deus falou com você essa noite, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos apresentar nossas vidas ao Senhor. Querido Deus, nós queremos te louvar, queremos engrandecer teu nome, queremos mais uma vez fazer a declaração da nossa fé. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é único. Só há um Deus em todo o universo. Há um Deus sobre o céu, sobre a terra e debaixo da terra. E só há um nome sobre todo nome, que é o nome do teu Filho Jesus. E nós te adoramos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos. E hoje, como teus filhos, queremos declarar que nós te amamos de todo o nosso coração. Te amamos com todo o nosso pensamento. Te amamos com cada decisão da nossa vida. Antes de decidirmos qualquer coisa, nós pensamos em Ti, pensamos naquilo que Te agrada, o que é melhor para Ti. Meu Deus, que o Senhor faz parte do nosso pensamento, todos os dias e o dia todo. Pensamos em Ti, pensamos em como Te agradar. Queremos Te agradar, Senhor. Não queremos agradar pessoas, queremos agradar a Ti. Porque às vezes, querendo agradar pessoas, Te desagradamos. Às vezes, querendo ficar bem com pessoas, nós quebramos Teus leis, Teus mandamentos. E isso não é Te amar acima de todas as coisas. Jesus, Teu Filho, disse: este é o maior mandamento que existe. Ele não é só o maior, Ele é o primeiro, Ele é o que vem antes de todos. Amar ao Senhor de todo o coração, amar ao Senhor com toda a nossa alma, é amar ao Senhor com tudo aquilo que fazemos, é amar com a maneira de viver, que a nossa vida Te agrade, que a nossa maneira de viver Te dê glórias. Queremos Te dar felicidade, Senhor, queremos Te fazer feliz com a nossa vida, queremos ser como Teu Filho Jesus. Este é meu filho,
que me agrada, que me dá prazer. É meu filho que faz a minha vontade. Queremos ser essas pessoas. E queremos te amar com o nosso todo, com o nosso tudo, com o nosso máximo. Amarás ao Senhor teu Deus com o seu tudo, com o seu mais, com o seu máximo. Amar a Deus com tudo aquilo que possuímos. Amar a Deus com as nossas ovelhas, com os nossos gados, com os nossos primogênitos, com o nosso trigo, com a nossa uva, com a nossa colheita. Que possamos amar a Deus com o nosso dinheiro, com a riqueza, com os recursos. Amar a Deus com os nossas habilidades. Amar a Deus com os nossos dons e talentos. Amar a Deus com tudo que possuímos, nossos bens, propriedade. Possamos amar ao Senhor. É assim que é a visão bíblica de amar a Deus. Amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, teu Filho, porque queremos cumprir o maior mandamento dentro do teu reino. Jesus não disse, não, esse é um mandamento lá atrás, vai ficar, não. Jesus disse, cumpram hoje, agora. Ele pegou o mandamento da lei e disse, esse mandamento permanece. Esses são os dois únicos, amar a Deus e amar o próximo. Mas amar a Deus vem em primeiro, e Ele é o maior de todos, para a glória de Jesus. Nós declaramos a nossa fé, declaramos aquilo que cremos. Amém e amém. Glória a Deus. Enquanto louvamos a Deus com os nossos ministros de louvor, vamos entregar nossas ofertas, plantar sementes no altar de Deus. Vem toda a igreja plantar sementes. Seja generoso. Você tem seu dízimo, traga. Você tem sua oferta, traga. Vamos plantar uma semente no altar do Senhor. Toda a igreja. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Toda igreja. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Adore. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Querido Senhor, nós te agradecemos pelas ofertas plantadas no solo fértil do teu reino. Obrigado pela alegria que temos de ter um Deus que diz, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Senhor, nós declaramos que estamos dispostos, estamos aqui. Queremos aprender a tua palavra, queremos entender a tua palavra, como o teu reino funciona, como a provisão do teu reino vem. E queremos, meu Deus, comer o melhor desta terra. Se é o que o Senhor deseja para nós, então estamos dispostos, estamos abertos. Queremos tudo que o Senhor deseja. O Senhor quer abençoar a obra das nossas mãos, quer nos fazer prósperos, bem-sucedidos em tudo. Então desejamos aquilo que o Senhor deseja, confessamos aquilo que a sua palavra declara que é. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Essa é a minha fé. E a tua palavra diz que em Cristo eu tenho as riquezas em glória e sou suprido em tudo. Não tenho falta de nada, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Vamos aplaudir forte ao Senhor. Porque nós vivemos pela fé numa terra que emana leite e mel e comemos o melhor da terra. Essa é a nossa confissão, amém? Nós não vamos viver em escassez, pela fé vamos viver a abundância de Deus, amém? Por quem Ele é, pela fidelidade dEle, amém? Ok, antes de irmos para casa, quero lembrar duas coisas. A primeira delas é, vamos manter aqui a nossa... Coloca aqui de novo, por favor, o plano de... A volta à Bíblia, 80 dias. Nós tínhamos começado com 45 dias, mas algumas pessoas disseram que estavam com um pouco de dificuldade de acompanhar esse tempo mais curto, com mais textos. Então nós alongamos e ao invés de encerrarmos no dia 1º de julho, vamos encerrar no dia 5 de agosto o plano de leitura. Mas em 5 de agosto teremos lido toda a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Se você está fazendo acompanhamento, hoje você encerrou Deuteronômio e começou o livro de Josué. Um livro maravilhoso. Maravilhoso o livro de Josué. E ali vemos o Senhor dando conquista a ele como sucessor de Moisés. Então, o link que nós já utilizávamos é o mesmo link. O link não mudou. O link está lá no Instagram, está no WhatsApp da igreja, da Reino. Vai lá no link, clica, tem lá os dias e os capítulos que você vai ler até concluir todo o seu plano no dia 5 de agosto. E teremos lido toda a Bíblia para a glória de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Então, por favor, faça. Se expõe à leitura. Não é para você esmiuçar, não é um plano de esmiuçar a Bíblia, deixe já não. É um plano de leitura. Você lê os capítulos daquele dia e permite que a exposição da palavra mude sua vida. Amém? Estamos lendo como igreja. E agora, sábado, dia 30, nós teremos o seminário de intercessão, onde Deus nos dará ensinamentos e armas espirituais para orarmos pela nossa casa, pela nossa família, para ganharmos os nossos também para Jesus. Alguém pode dizer amém? Inscrição 0800, é só vir. Então, você que está recebendo também pela transmissão, chama marido, esposa, filhos, vem sábado, dia 30, às 18h30, amém? O horário 18h30 que nós vamos começar. E no final do seminário de intercessão, eu e a pastora estaremos ungindo as famílias e consagrando as famílias a Deus, amém? Então venha com a sua casa para ser abençoado. Levante suas mãos, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo seja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um beijo no coração e que a graça esteja com você. Nos vemos sábado às 18h30 e domingo às 9 da manhã.